acho que o Endrick será o titular. Você acha? Eu acho que o Endrick será o titular. Depois de hoje, eu acho que o Endrick será o titular. O Endrick, que é um centroavante mais baixo, mas muito forte fisicamente, muita explosão, finaliza bem, de mais movimentação. Como que o senhor avalia essa estrela que o Endrick tem pensando em time de Copa do Mundo? O Endrick tem essa qualidade, muito potente. O Endrick fez a parte dele e mostrou que está ali pra fazer gol mesmo. Dessa vez quem mandou o recado pro técnico foi ele. Cara, esse é o moleque que mais mostra serviço quando entra na seleção brasileira, pô. O Endrick sempre que entra faz gol, participa de gol, é jovem, é forte. Endrick entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória e mandou um recado que o Brasil inteiro ouviu. Brasil 2, Egito 1, no último amistoso antes da Copa do Mundo. O garoto de 18 anos entrou, pegou o passe do Rafinha, finalizou com frieza e decidiu o jogo. De novo. E aí o debate explodiu. Felipe Melo foi direto. Endrick tem que ser titular da seleção brasileira como 9. Não tem estrela, tem talento, tem posicionamento, tem personalidade e tem frieza na hora de finalizar. Felipão discordou e apostou no Igor Thiago. Galvão Bueno e Casagrande reagiram emocionados ao gol. A realidade é uma só. Toda vez que Endrick entra pela seleção, ele decide. Enquanto Igor Thiago jogou 45 minutos no primeiro tempo e desperdiçou 2 chances, Endrick entrou no segundo tempo e fez o gol. Ancelotti tem 6 dias de treino para decidir. Endrick começa contra o Marrocos ou fica no banco de novo? Comenta aqui! Se inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo com as melhores notícias do mundo da bola. Ativa o sininho e não perde nada. O Brasil ganhou do Egito por 2-1. E é muito bom ganhar em um jogo de despedida para a Copa. O adversário tinha muito mais qualidade que o Panamá. Está classificado para a Copa. E vinha de empate com a Espanha por 0-0 e vitória contra a Rússia por 1-0. No primeiro tempo, ao contrário do que aconteceu no jogo anterior, o Brasil se comportou melhor do que no segundo tempo. Fez um belo gol com Bruno Guimarães em uma retomada de bola com a marcação alta. Marcação-pressão, né? E tomou um empate que não dá nem para contar, pois o Marquinhos não olhou para o lado, não viu que tinha um egípcio por ali e recuou mal a bola. E o gol do cara já viralizou, porque vocês sabem o nome dele? Zico. É isso mesmo, Zico. É mole. Mas o Brasil continuou jogando forte e criou oportunidades. 2 com o Igor, uma com o Vini Júnior e mais uma com o Rafinha. Nesse jogo, para mim, Rafinha e Bruno Guimarães foram os 2 melhores da seleção brasileira no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ancelotti mudou tudo. Entraram 8 jogadores. Só Douglas Santos, Rafinha e Danilo, que já tinha entrado no lugar de Wesley, que sentiu uma contusão que esperamos que não seja séria. E aí, o Endrick fez a parte dele e mostrou que está ali para fazer gol mesmo. Dessa vez quem mandou o recado pro técnico foi ele. Depois o time diminuiu muito ritmo, recuou em excesso e tentou jogar no contra-ataque, mas sem conseguir sucesso. Ficou por isso mesmo. Agora é esperar para ver. Tem mais 6 dias de treino para o Ancelotti decidir quem começa de titular na estreia da Copa do Mundo no sábado que vem. Boa sorte, Ancelotti. Por causa da fala dele de que o Endrick finaliza melhor? Exatamente. Apesar Essa das fala coisas dele, que ele entrega, apesar de o Igor Thiago ele fazer outras coisas que são, de repente, melhores que o eu próprio. vou passar pro técnico aqui. Que sabe mais. Porque é o seguinte, até o domingo passado, o plano A dele era claramente o time com o que ele considera 4 atacantes, ou convocou como 4 atacantes. Até o fim do primeiro tempo com o Panamá, foi a maneira como ele jogou e até a convocação mostra isso. Hoje ele testou um jeito diferente, com o Igor Thiago, um centroavante, Paquetá no meio. Qual é a ideia de jogo, Filipão? Então, na sua opinião, que ele tem pronta para a estreia? Eu não sei, eu acredito que nós não sabemos, só ele sabe. Mas eu acredito que ele vai ter uma equipe bem equilibrada em termos defensivos e em termos de meio de campo e ataque para o jogo principal da primeira fase, que é o jogo do Marrocos. Porque o primeiro jogo vai balizar muito como nós vamos nos posicionar na Copa do Mundo. E esse primeiro jogo, na minha opinião, eu acho que ele relata que já sabe o time, já tem uma ideia totalmente fixada e, na minha opinião, eu acho que ele vai fixar o Igor como atacante. Você vê, pro Felipe Melo é o Endrick, pro Filipão é o Igor. Só um pouquinho, Paulo, eu vou fazer uma outra pergunta então, Filipão. Sim. Qual sistema você prefere na seleção brasileira?
o time dos 4 atacantes, sem centroavante fixo, como ele usou até o primeiro tempo, porque ele não deu nenhuma pista pública. Ele disse que hoje faria testes e não necessariamente o time que começaria hoje seria o da estreia. A gente tá tentando decifrar. Com qual esquema você acha que o Brasil jogou de um jeito mais confiável? Com os 4 atacantes ou da maneira como atuou no primeiro tempo com o Igor Thiago hoje? Eu prefiro, por ter passado algumas situações, que seja com o Igor Thiago com aquela formação no primeiro tempo, e que todos possam jogar participando, e que a bola ainda sobrou uma vez ou duas, se não me engano, do Igor Thiago fazer o seu gol, embora não tenha feito. Se ele tivesse feito o gol, acho que essa dúvida já estaria sanada, mas ele não fez. Então eu prefiro que seja com os jogadores do primeiro tempo e que não fixe um só na frente para brigar pela bola. O Felipe Melo tem certeza que é o Endrick. O Filipão acha que é o Igor Thiago. E você? Posso jogar uma pimenta aqui? Vamos apimentar isso por favor. Primeiro, eu não acredito que ele tenha esse time tão claro assim. Nem eu. Porque senão esse time estaria jogando já há algum tempo. Tô contigo. Segundo, mas Paulo, modo de ver... desculpa te contar, mas a clareza veio pós-jogo. Pois é, mas assim, então... Entende? Até então a gente tinha dúvida. Claro isso. Mas assim, a gente vai pra questão agora, que é o próximo jogo, correto? A gente vai debater... Muito mais difícil do que o Egito e o Panamá. Muito mais. E valendo, né? Valendo. Exatamente. Então assim, a minha questão na cabeça dele, a gente tá falando de 1 ano e meio de um ciclo acidentado. Se as outras seleções têm esse tempo para ficar mudando o jogador, buscando jogadores novos, que isso faz parte, é uma coisa. A seleção brasileira não tem esse tempo. O que a gente mais precisa? De um time estruturado, organizado para começar uma Copa. Eu não consigo ver o time titular hoje. Eu acredito muito no Paquetá. Para mim, o Paquetá é titular pelo jogo, primeiro tempo que fez hoje, e ele preenche esse meio campo, que era um problema da seleção brasileira para mim. Agora, lá na frente, eu tenho dúvidas ainda. Eu tenho questões aí. Eu gostaria do 4, a linha defensiva de 4, Casimiro na frente, 2-3. Que seria Paquetá, Bruno Guimarães e os 3 no ataque. Como foi o primeiro tempo hoje. Exatamente. Mais ou menos. Eu gosto muito disso. Aí, claro, eu começaria com o Paquetá. O Paquetá dá outra dinâmica pro centro do campo do Brasil. Também acho. Uma outra dinâmica. E se você parar pra pensar no primeiro gol, uma bola que o Bruno Guimarães, ele acha o Thiago na frente, ele só consegue achar esse passe, claro, a qualidade do atleta, tem a movimentação do atacante, mas o Paquetá tá com o pé na área, gerando dúvida pro zagueiro, que não sabe quem marca, e sobrou realmente pra ele pra ter a oportunidade de fazer o gol do Thiago. Então assim, o Paquetá, ele dá muita dinâmica. Eu começaria com esse sistema. Agora, claro, eu tenho uma dúvida, até mesmo com o Matheus, se ele não começaria com o Matheus. O Brasil foi um amistoso propriamente dito. Literalmente, poucas divididas, uma hora marcava pressão, outra hora marcava no meio, outra hora ficava atrás. O Egito também jogou bem, tentou sair jogando várias vezes, envolveu a seleção brasileira em alguns momentos, no primeiro tempo principalmente. O primeiro gol foi aquela marcação-pressão, o Bruno Guimarães roubou a bola, fez o gol. O Brasil ainda teve mais umas 3 chances para marcar. O Vinícius Júnior carregou, chegou muito perto do goleiro. Quando ele deu o tapa, o goleiro tinha fechado o ângulo. Um chute do Thiago, um chute do Rafinha também, mas aí veio aquela falha defensiva que acontece em todas as partidas da seleção brasileira nos últimos tempos, assim, ou é falha na saída de bola, toque errado, o zagueiro ou entrega pro atacante no meio do caminho, e hoje foi o Marquinhos que atrasou curto e o Zico pegou e acabou empatando a partida no primeiro tempo. No segundo tempo mudou muita coisa, mas entrou o Endrick que fez o segundo gol, o gol da vitória. O que me pareceu é o seguinte, o Ancelotti tá com uma dúvida ali naquela posição de centroavante, né? Na semana passada jogou Matheus Cunha contra o Panamá o primeiro tempo inteiro, e no segundo tempo entraram o Igor Thiago e o Endrick, e o Igor Thiago acabou fazendo um gol. Hoje foi ao contrário, o Igor Thiago jogou o primeiro tempo inteiro sozinho ali na frente, e no segundo tempo entraram Matheus Cunha e o Endrick acabou fazendo o gol. Qual é a dúvida? Se ele coloca um centroavante alto, forte fisicamente, cabeceia bem, finalizador como o Igor Thiago dentro da área ali para fazer o pivô, ou se ele coloca o Endrick, que é o centroavante mais baixo, mas muito forte fisicamente, muita explosão, finaliza bem, de mais movimentação, ou
uma outra opção é o Matheus Cunha, que tá com a camisa 9, mas é um meio atacante que volta para armar a jogada, volta para fazer uma marcação, se movimenta bastante, não tem muita presença de área lá. Então eu vi quem tem essa dúvida. Além, é claro, agora da lateral direita, que eu lamento muito a contusão do Wesley, a gente não sabe o que vai acontecer, tem que esperar os exames, mas caso ele seja cortado, é muito triste ver um jogador cortado nas vésperas da Copa do Mundo. Eu vi amigos meus sendo cortados em 86, entristece todo mundo, não só o cara que está sendo cortado. O que pode tirar desse jogo? Cara, é assim, a defesa brasileira falha em todos os jogos, sendo amistoso mais competitivo ou competição como as eliminatórias. O Brasil vem falhando defensivamente e isso tem que ser bem trabalhado. E eu ainda acho também que o Danilo tem que entrar no time. Sempre vem essa palhaçada. O Endrick tem estrela. Nossa, como o Endrick dá sorte. Estrela é um escambau, pô. O cara se posiciona bem, o cara finaliza com frieza. O moleque tem personalidade, mesmo sendo muito novo. E de novo, ele vem mostrando que pode ser titular da seleção brasileira. Me desculpa, você ter 2 pontas, com o Endrick centralizado e o Paquetá, eu acho que essa é a escalação da seleção brasileira. E digo mais, hein? Se tiver ponta de nome, que às vezes não tá jogando muito bem com a camisa da seleção, não consegue ter personalidade com a camisa da seleção, deixa também o Luiz Henrique jogar, que sempre entra com personalidade. Agora, sem covardia de dizer, nossa, o garoto tem estrela. Não, o garoto tem talento, o garoto tem personalidade, o garoto sabe se posicionar. Sua avaliação do histórico do Endrick, um jogador que o senhor conhece muito bem e que sempre que entra costuma resolver jogos. Hoje ele fez o gol da vitória, contra a Croácia ele deu um passe. Como que o senhor avalia essa estrela que o Endrick tem pensando em time de Copa do Mundo? Endrick tiene esta calidad, es muy potente, muito bem posicionado na área, tem oportunidade, marcou, um jogador importante para nós, tem que seguir. Eu acho que todos os jogadores são importantes, com diferentes características. Mateo pode ser que não finaliza como o Endrick, mas é muito importante para a construção do jogo.